Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. O Ministério Público informou na tarde desta terça-feira o resultado das ações em conjunto com as polícias civil e militar sobre a troca de tiros que provocou uma morte no carnaval deste ano em Rio Pomba. A reportagem do Jornal da Alterosa acompanhou a conclusão das investigações. Ao todo, 7 pessoas foram denunciadas e tiveram a prisão preventiva decretada. Um homem segue foragido. A polícia chegou aos suspeitos após denúncias anônimas relacionadas ao tráfico de drogas e disputas entre grupos rivais das localidades de Cristo Rei e Talma, de Ubá. O tiroteio começou quando membros das organizações se encontraram no Carnaval de Rio Pomba. Naquela ocasião, a Polícia Militar realizou uma abordagem já no município de Ubá, de um indivíduo de 26 anos, e com ele foi encontrado aí uma arma de fogo com um carregador alongado do calibre 9mm, compatível com o que a Polícia Civil no local teria arrecadado de fragmento balístico. E, a partir daí, a gente requisitou um exame pericial chamado microcomparação balística, onde, de forma inequívoca, atestou que, de fato, aquelas cápsulas que encontradas no local do crime foram deflagradas pela arma encontrada com esse suspeito de 26 anos. 2 suspeitos foram presos no dia do crime, pertencentes a uma mesma organização criminosa. Outro homem chegou a fugir no dia dos disparos por uma área de mata e foi orientado pelo grupo criminoso a não pedir ajuda médica para não ser identificado. Ele chegou a mentir durante depoimento sobre o ferimento. A polícia conseguiu solucionar o caso após a apreensão dos celulares dos suspeitos durante a ação da Polícia Militar. A gente instaurou um procedimento investigatório criminal que tramitou em conjunto com o inquérito policial para que nós pudéssemos reunir num único acervo para poder subsidiar o oferecimento da denúncia uma única peça investigativa. Assim a gente fez e passou a acompanhar toda a tramitação do inquérito, as diligências da Polícia Militar, da Polícia Civil, para que nós pudéssemos apresentar à sociedade uma resposta satisfatória e, sobretudo, com eficiência, com qualidade e de uma forma mais aprofundada. A apreensão dos eletrônicos, especialmente celulares e notebooks, foram determinantes para conseguir chegar com muita tranquilidade à autoria que nós apresentamos hoje. Porque quando houve a quebra de dados e a extração dos dados dos telefones, especialmente mensagens de WhatsApp, nós conseguimos, pelo contexto das mensagens, até muitas literais, digitadas pelos próprios autores, nós conseguimos entender a dinâmica do crime e eles mesmos narram o que aconteceu, que eles estavam lá, quem estava lá, quem atirou, a motivação do crime, que foi a briga entre 2 facções rivais. Então, tudo isso estava muito claro e cristalino dentro da quebra telemática. Uma arma 9mm que estava com um dos homens do bairro Talman pode ter matado a jovem de 25 anos, Luciene dos Santos Marques. Ela tentava se proteger quando morreu. Não dá para afirmar se foi diretamente direcionado a ela, mas fato é que o projétil saiu do cano da arma de fogo direto na vítima, não foi ricocheteado. Tá? O que chamou a atenção foi que esse trajeto demonstrou que a vítima estava encolhida, numa posição de defesa, demonstrando todo o terror, né, que foi naquele momento. Os denunciados podem pegar mais de 100 anos de prisão. De acordo com o Ministério Público, a Justiça analisa agora a possibilidade de encaminhar os presos para presídios de segurança máxima de Minas Gerais. O Ministério Público denunciou, através do GAECO, da Promotoria, com trabalho oriundo das Polícias Civil e Militar, por crimes de associação para o tráfico armada, majorada, os crimes de tráfico de drogas, porte e posse de armas de fogo, de uso permitido e restrito, 19 homicídios tentados triplamente qualificados em relação ao grupo capitaneado pelo Jalier, o grupo oriundo do bairro Talma, em Ubá, e 18 homicídios triplamente qualificados tentados do grupo rival, além do homicídio consumado, triplamente qualificado, imputado aos 2 grupos criminosos. Nós também pedimos, obviamente, em abstrato, né? A gente falando em abstrato, o somatório dessas penas pode somar aí mais de 100 anos de reclusão, o que a gente espera que de fato aconteça, a gente vai trabalhar muito para isso, inclusive, e pedimos também a condenação
dos denunciados individualmente ao pagamento de dano moral coletivo e individual no importe de R$ 1 milhão para cada um deles, a ser revertido, sobretudo, para os familiares da vítima, que infelizmente faleceu, e as demais vítimas envolvidas eventualmente nesse delito. A cidade de Rio Pomba foi extremamente vilipendiada com os atos do carnaval. A cidade foi alvo de um ato de violência que nós nunca tivemos. É uma cidade pacata, uma cidade ordeira, e a população ficou extremamente traumatizada. A Polícia Militar investiga o assassinato de um homem de 39 anos na zona rural de Ervalha. O crime aconteceu nesta segunda-feira no Córrego dos Furtados. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída ao lado de uma motocicleta já sem sinais vitais, com um ferimento na cabeça provocado por objeto cortante. Segundo uma testemunha, a vítima havia retornado de viagem e saiu de casa por volta das 5 da tarde. Pouco depois, recebeu a informação de que ela teria sido morta e estava caída na estrada próximo de onde residia. Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito seria um homem de 50 anos. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado. Quem passou pelo bairro Santa Luzia, na zona sul de Juiz de Fora, no início da tarde de hoje, precisou ter paciência com o trânsito muito lento na divisa com o bairro Teixeiras. Um caminhão quase caiu no córrego, na Avenida Maria de Almeida Silva, no sentido Salvaterra. Felizmente, apesar do susto, não houve feridos. Mais uma pessoa perde a vida na BR-116, uma das rodovias mais perigosas do estado. Dessa vez, uma jovem de Muriaé, e há 3 dias da vítima comemorar aniversário. Lara Silveira tinha 29 anos e faria aniversário daqui a 2 dias, no dia 1º de maio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a motorista invadiu a contramão e bateu de frente em uma carreta que descia sentido Muriaé. Essa colisão frontal, infelizmente, causou o falecimento da condutora do veículo Compass. Segundo informações, faleceu no Hospital São Paulo por volta de 8h30, um pouco antes de 8h30 da noite. O condutor do conjunto da carreta com o cavalo trator. Ainda de acordo com a PRF, com o impacto, a vítima foi atirada para fora do veículo. A forma como a gente fala aqui, a Polícia Rodoviária Federal, dá a impressão que a gente está chovendo no molhado, repetindo e dizendo aquilo que todos nós já sabemos. Mas se todos já sabemos, por que continua acontecendo? Quais são as causas dos acidentes? Às vezes pensa que é chuva, pensa que é a rodovia, a falta de estrutura, tudo isso são fatores que contribuem para o acidente. Mas os fatores principais que causam o acidente, em geral, é a direção de cada um de nós ali no volante. A via permaneceu parcialmente interditada até as 9 horas da noite para a realização da perícia técnica. Muita atenção, pessoal. Nós temos as nossas famílias nos aguardando em casa para poder voltar. E muitas vezes, pior, às vezes a família está conosco no carro. Atenção, porque hoje é alguém que se vai ou que se machuca no trânsito, mas amanhã pode ser cada um de nós. Muita atenção. R$44 mil. Esse foi o prejuízo sofrido por uma jovem após cair em golpe que começou na rede social Telegram. Ela chegou a ganhar dinheiro no início cumprindo algumas tarefas, mas tudo era estratégia dos golpistas. Essa jovem, que prefere não ser identificada, sofreu um golpe através de um grupo no Telegram, com lucros sendo devolvidos e pessoas compartilhando os valores ganhos altíssimos. Eles me abordaram no Telegram, falaram que eram umas tarefas da Shopee, que o intuito era auxiliar os vendedores da Shopee, a alavancar as vendas, promover as vendas. E no começo a gente tinha que curtir as postagens, eles enviavam o link de cada postagem, a gente entrava no aplicativo da Shopee, curtia a publicação e enviava o print para eles. E eles enviavam a recompensa. Cada print era R$40, R$50, dependendo da postagem. A mulher perdeu aproximadamente R$44 mil no golpe. Ela foi induzida a acessar uma plataforma que simulava o site de vendas Shopee, através do endereço shopbaby.com. Eles enviavam o link, só que a compra já não era na plataforma da Shopee, era um site idêntico, como se fosse o próprio site da Shopee. Só que não no aplicativo, nesse site deles. A gente fazia a compra, eles faziam alguma coisa lá, recompravam e depositavam a recompensa. Após ser induzida a realizar diferentes transações financeiras para atingir certas pontuações e ter acesso ao dinheiro e lucro, a surpresa, o prejuízo estava feito. Tinham várias pessoas
pessoas. Algumas até perguntavam, outras não. Como tinha várias pessoas, não sei se todas fazem parte, né, da quadrilha, mas tinha várias pessoas, então não desconfiei um pouco, mas continuei seguindo. Eu fiz um pedido alto e eram 3 pedidos altos, eu completei as 3 tarefas e quando eu fui receber a recompensa, deu errado. Eles falaram que eu errei no pedido, mas que tinha como consertar se eu fizesse um novo pedido. E aí eu fiz, não percebi e acabei fazendo. O pagamento é via Pix, então eu enviava os Pix, os comprovantes, e eles adicionavam um saldo nesse site. Aparentemente estava tudo certo. Quando eu fui receber de volta, começou a dar errado, eles começaram a pedir mais pagamentos, e aí foi aquela bola de neve. Quando eu me dei conta, eu já não tinha mais saldo na carteira e não consegui sacar o valor. Segundo a Polícia Civil, casos como estes acontecem com frequência. Os bandidos utilizam da tecnologia e de novas formas de abordagem para enganar as pessoas. Por isso é importante estar atento às reportagens e, claro, às orientações dos policiais. Entrando na empresa, as vítimas são colocadas num grupo de WhatsApp, com vários outros números, só que, na verdade, números falsos de pessoas que não existem. Acreditando que está fazendo parte de uma empresa, a pessoa se sente confiante e vai ganhando valores pequenos. Num determinado momento, o golpista diz que a pessoa tem que efetuar um depósito, R$1.000, R$1.500, e que ela vai receber de volta esse valor no mesmo dia. Ela efetua o depósito e recebe de volta, ganhando mais ainda a confiança da vítima, no caso. Em um determinado momento, o golpista pede um depósito de um valor bem maior, aproximadamente R$20.000. Quando a vítima faz o depósito, acreditando que está crescendo na empresa, e ela faz o depósito para se manter na empresa, o golpista não devolve esse valor, que já é um valor alto. E quando ela insiste em receber, o golpista diz que ela tem que efetuar um outro valor para receber tudo de volta. E isso vai virando uma bola de neve até que a vítima percebe que caiu num golpe. Por isso é importante analisar o site oficial das plataformas e tomar cuidado com lucros acima do normal. Os criminosos, a cada dia que passa, estão ficando mais criativos e é fundamental também que a pessoa cheque a empresa. A empresa está contratando a vítima. Que empresa é essa? Existe a empresa? Tem CNPJ? Procure na internet. Se for uma empresa falsa, já vai saber que é um golpe. Se for uma empresa verdadeira, porque o criminoso pode se passar por uma empresa verdadeira, ligue para a empresa para saber se esse tipo de serviço existe na empresa. Porque a empresa pode ser vítima. Está sendo seu nome, tendo o nome usado por golpistas. A Polícia Civil vai investigar o caso. A Shopee analisa a situação. A nova concessão das rodovias BR-040 e BR-495, que ligam Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, terá a praça de pedágio, atualmente Simão Pereira, a cerca de 30 quilômetros de Juiz de Fora, transferida para o quilômetro 3 em Comendador Levi Gasparian, a 48 quilômetros de Juiz de Fora. A mudança elimina o pedágio em Minas Gerais e deixa 2 praças no Rio de Janeiro, Xerém e Areal. A concessão será leiloada nesta quarta-feira, 30 de abril, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O projeto prevê investimentos de mais de 9 bilhões de reais, com a duplicação de 73 quilômetros, 59 quilômetros de vias marginais, novos viadutos e retornos, passarelas, ciclovias e iluminação. O contrato de 30 anos abrange a operação, manutenção e melhorias para a segurança viária e fluidez do tráfego. O vencedor do leilão será quem apresentar o maior desconto na tarifa de pedágio. A expectativa é fortalecer o corredor logístico entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, impulsionando o transporte de cargas e o desenvolvimento regional. As contas de luz dos brasileiros vão ficar mais caras em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária para o próximo mês vai ter a cor amarela. Isso significa que os consumidores vão ter um custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. De acordo com a ANEEL, a mudança foi tomada por conta da diminuição das chuvas antes de começar a época de seca no país. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média. Ainda segundo a agência reguladora, de dezembro de 2024 a abril de 2025,
o período chuvoso aliviou os armazenamentos das hidrelétricas e dispensou a taxa extra. A gente volta na sequência com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Juiz de Fora registrou 3 furtos de ar-condicionado no último fim de semana. O homem em cima de uma marquise foi flagrado furtando o ar-condicionado no centro de Juiz de Fora. Repare que ele joga a mangueira do ar no chão no fim da ação. Além desse furto, o Juiz de Fora registrou outros 2 no centro. Um na Avenida Francisco Bernardino e outro na Avenida dos Andradas. Nos 2 casos, os suspeitos furtaram um tubo de cobre do aparelho. Um foi preso em flagrante e o outro não foi identificado. O governo de Minas ampliou a vacinação contra a influenza para toda a população com idade acima de 6 meses. A medida foi oficializada no último sábado e já está em vigor em todo o estado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a iniciativa fortalece a estratégia de prevenção à influenza em um período de maior circulação de vírus respiratórios. Estamos no outono, a época do ano em que existe a probabilidade de aumento dos casos de vírus respiratórios. Como a vacinação é a melhor medida para evitar a influenza, no caso, decidimos fazer essa ampliação para a população acima de 6 meses. De forma a juntos fazermos uma atualização da caderneta vacinal e com isso evitarmos, contudo, o aumento do número de casos. Portanto, pessoal, bora vacinar, vamos no posto, nos vacimóveis mais próximos e atualizar a caderneta vacinal. Em Juiz de Fora, a Prefeitura informou que a ampliação da vacina contra a gripe para maiores de 6 meses começa amanhã, dia 30, nas unidades básicas de saúde do município. Terminam hoje às 23 horas e 59 minutos as inscrições para vagas remanescentes no FIES 2025. Os estudantes podem se cadastrar pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para se inscrever, é preciso atender a alguns requisitos, como ter feito o Enem a partir de 2010, ter obtido mais de 450 pontos na prova e não ter zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar a renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. O resultado da ordem de classificação e da pré-seleção vai ser divulgado no dia 6 de maio. Você já conhece o Apareça na TV? Através desse projeto, você e sua escola podem conhecer os bastidores da TV Alterosa. Já pensou em conhecer o outro lado da TV? Imagina conhecer nossos jornalistas, apresentadores ou tirar aquela foto aqui no nosso estúdio. Agora você pode. Você é professor ou diretor de alguma escola? Entre em contato através do e-mail alterosajuizdefora@alterosa.com.br e agende a visita da sua escola. Se você é criança, peça um responsável para entrar em contato conosco e venha conhecer a TV que o Mineiro vê em Juiz de Fora. E o concurso nacional unificado, o Enem dos concursos, vai ter uma segunda edição neste ano. Mais de 3 mil vagas em organismos federais vão ser abertas em julho, com salários que podem chegar a R$ 16 mil por mês. Biólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, arquitetos. 3.252 vagas serão oferecidas para candidatos nessas e em outras carreiras, sendo 2.844 para nível superior e 508 para nível médio. O Enem dos concursos terá uma nova edição com oportunidades em 35 órgãos e institutos federais. Como no ano passado, os candidatos poderão concorrer a mais de um cargo, desde que sejam da mesma área. 2.180 vagas são de início imediato e o restante para cadastro reserva, com convocação no curto prazo. A gente acha que essa ideia de poder contratar de forma periódica, de forma ampla, para que a gente tenha realmente aí um serviço público com a cara do Brasil, é super importante, né? Então a gente quer transformar essa política pública em algo permanente, se for possível. Apesar de a primeira edição do Enem dos concursos ter sido bem avaliada, o governo vai fazer mudanças. Neste ano, os candidatos não vão precisar mais preencher manualmente a identificação da prova no cartão de respostas.
Um código de barras vai substituir essa etapa, evitando eliminações por marcação incorreta. As provas objetiva e discursiva serão realizadas em dias diferentes e apenas os aprovados na objetiva seguirão para a fase seguinte. As inscrições estão previstas para começar em julho. O Jornal da Alterosa termina aqui. A gente tem um encontro amanhã às 6:50 da noite. Eu espero você. Boa noite e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.